Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo, o conhecimento transforma, e isso nos motiva. Encontro Ibero-Americano das Diversidades, Diversitá 2025. Olá, pessoal. Eu me chamo Karina Francine Marcelino e darei início à apresentação do artigo intitulado Pesquisadores de Administração e os Problemas Sociais, compreendendo a reprodução do racismo nos programas de pós-graduação em administração. Esse artigo foi escrito por mim, Karina Francine Marcelino, da Universidade do Estado de Santa Catarina, Brasil, em parceria com o professor Mário César Barreto Moraes, da Universidade do Estado de Santa Catarina, Brasil. Introduzindo a temática do estudo, que é o racismo, a gente tem que o racismo é uma forma sistemática de discriminação baseada na raça, que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes e concedendo privilégios ou desvantagens conforme o grupo ali racial que está. Então, a gente tem no racismo, nessa forma sistemática, a hierarquização da raça, que é pautada ali na teoria do ideal de branqueamento e da falsa noção de democracia racial. E a gente tem também que o racismo e a discriminação racial são os principais fatores das desigualdades raciais no país, no Brasil. Além disso, a gente tem que as universidades, por refletirem a diversidade social presente, elas abrigam múltiplas perspectivas e desafios relacionados ao racismo estrutural. Então, apesar desse compromisso legal com a inclusão, as universidades ainda enfrentam dificuldades em reduzir essas desigualdades raciais. Então, a gestão desses espaços com múltiplos atores e saberes exige ali uma articulação com o Estado e a sociedade, cabendo às universidades atuar na superação dessas injustiças sociais. A partir desse panorama, a gente tem a problemática do nosso estudo, que é como o racismo é reproduzido nos programas de pós-graduação estrito sensu em administração. A partir dessa problemática, a gente tem o objetivo desse estudo, que é compreender de que forma o racismo é reproduzido nos programas de pós-graduação estrito sensu em administração. No nosso contexto, então, são os programas de pós-graduação, onde 71% dos estudantes são brancos e apenas 27,5% são negros. A gente tem que a presença negra nesse espaço ainda é marcada pela invisibilidade e o racismo estrutural ele vai se manifestar nessas práticas organizacionais brasileiras, muitas vezes de forma sutil, mas sempre reforçando essa desigualdade em aspectos como salário e oportunidade de crescimento. Os aportes basilares sobre o racismo que a gente tem é que ele é um fenômeno complexo, estrutural, que vai além desse preconceito individual. É quando as múltiplas identidades sociais elas se cruzam, gerando ali formas particulares de discriminação. Além disso, raça, gênero e classe, eles são dimensões indissociáveis na constituição identitária dos sujeitos. A gente tem a concepção de racismo institucional, estrutural e epistêmico, ou seja, o racismo ele se manifesta, se apresenta de múltiplas formas, e na universidade a gente tem discursos como o da democracia racial e o da meritocracia que vão sustentar essas desigualdades. Além disso, a pós-graduação, como a gente já viu alguns dados, ela é marcada pela exclusão, pelo elitismo desde a sua origem, ali quando o acesso é desigual à produção científica. Além disso, a valorização de epistemologias diversas ainda é limitado, o que vai perpetuando essa matriz eurocêntrica, e o modelo de pós-graduação ela vai reproduzir essa lógica do centro para a periferia, mantendo-se ali elitista e pouco acessível a grupos minoritários. Então, a gente tem uma necessidade de uma ciência mais inclusiva, mais plural e mais conectada com essas necessidades da sociedade.
como procedimentos metodológicos para a elaboração desse estudo, a gente tem que é um estudo de casos múltiplos, teórico e empírico, de natureza qualitativa. Ela vai partir de uma abordagem dialético-indutiva e dedutiva, que é bem apropriada para análise desses fenômenos, que o racismo é um fenômeno social complexo, que apesar do uso de gráficos e porcentagens, como vocês vão ver, o enfoque permanece sendo qualitativo, então a gente vai valorizar essa reflexividade e as subjetividades dos participantes. Foi aplicado como forma de coleta de dados um questionário junto a pesquisadores vinculados às universidades públicas de Santa Catarina, resultando em 116 respondentes, e foi feita uma análise descritiva combinada a uma análise interpretativa. As temáticas do questionário foram essas aqui, que é a identificação da categoria, se é discente, se é docente, se é técnico, a autodeclaração racial, a identificação do racismo na sociedade brasileira, o entendimento sobre a democracia racial, sobre a perpetuação do racismo nas universidades, como o racismo ele se manifesta dentro dos programas, o entendimento sobre políticas de inclusão e permanência, além da existência ali de grupos de estudos, pesquisas sobre questões étnico-raciais. Então, as primeiras análises dos resultados que a gente tem é que 62,1% dos respondentes são alunos, enquanto 26,7% foram servidores técnicos, enquanto 11,2% foram servidores docentes. A gente tem também que 81,9% dos respondentes se autodeclararam como brancos, enquanto 4,3% se declararam como pretos e 11,2% como pardos. 96,6% acreditam que há racismo no Brasil. E aí teve um respondente que falou o seguinte, abre aspas, a pergunta é complexa. A simples existência de uma pessoa brasileira racista, o que é inegável, já é o suficiente para se considerar que existe racismo no Brasil. Mas não considero que o racismo define o brasileiro. Aqui a gente já tem uma explicação, né, de como o racismo ele é percebido pela sociedade, pelos entrevistados, que é algo tão desprezível, algo tão ruim, que a gente afirma que há racismo, mas a gente não aceita ser chamado de racista. É como se a gente vivesse numa ilha cercado por racistas por todos os lados, onde a gente é o único não racista, né? 72,4% dos respondentes não acreditam na afirmação que vivemos em uma democracia racial. Além disso, 84,5% afirmaram que nunca presenciaram um ato racista dentro do programa. No entanto, 58,8% dos respondentes que se autodeclararam negros afirmam que já foram vítima de racismo dentro dos espaços acadêmicos, enquanto 76,7% concordam com as políticas de inclusão e permanência dos negros nas universidades. Então, aqui a gente já tem um outro elemento. As pessoas não presenciam os atos racistas, mas as pessoas que são vítimas, elas, em sua maioria, afirmam que já experienciaram situações racistas. Além disso, sobre as políticas de ações afirmativas para ingresso, 39,7% afirmam que os programas possuem essas políticas, enquanto 25% afirmam que os programas não possuem, enquanto 35,3% afirmam que não sabem informar. Então, a gente tem também que 33,3% dos respondentes autodeclarados negros afirmam que a existência das ações afirmativas foi importante para optar pelo programa. Além disso, 64,7% dos respondentes autodeclarados negros afirmam que não ingressaram por meio das ações afirmativas nos programas. Então, apesar da importância, a maioria não ingressou. E isso vem à tona a questão do mérito, né, da meritocracia. Então, a gente consegue ver que as políticas afirmativas, elas favorecem o ingresso dessas pessoas, nem sempre elas utilizam, mas é importante que tenha para favorecer isso. Além disso, 33,6% afirmam que o programa de pós-graduação oferece algum tipo de acolhimento, enquanto 19,8% afirmaram que o programa não tem esse tipo de acolhimento. Então, a gente tem aqui alguns
achados, né? 52 afirmam que não oferece nenhum tipo, enquanto 87,9% afirmam que nunca participaram de grupos de pesquisa sobre essas temáticas raciais, enquanto 73,3% nunca abordaram essas questões raciais, enquanto a maioria, mais de 50%, desconhece autores negros da área de administração. Então, como uma síntese da discussão desses resultados, a gente tem que a área de administração ela ainda se estrutura sobre uma lógica heteronormativa, sexista e hegemonicamente ocidental, que ainda persistem alguns desafios significativos para a população negra em espaços historicamente ocupados por pessoas brancas, e que, apesar dos avanços das ações afirmativas, o perfil elitista das universidades públicas permanece marcado por uma seletividade educacional. Além disso, por ser um espaço que historicamente foi restrito a pessoas brancas, eles ainda se mostram resistentes à inclusão desses grupos minoritários. Então, refletido ali na ausência de autores negros nos currículos, na escassez de debates sobre desigualdades raciais nas teorias administrativas, e esses resultados ainda reforçam a carência de estudos empíricos na administração que abordem como o racismo se reproduz na pós-graduação, afetando estruturas organizacionais e relações de trabalho. Então, como considerações finais, a gente tem que a principal contribuição desse estudo é evidenciar como o racismo ele é reproduzido nos programas de pós-graduação, em diálogo com teorias sobre intersecção racial, meritocracia, democracia racial e políticas de ações afirmativas. E a gente tem como limitação, né, que dado o número de participantes, não é possível generalizar esses resultados, embora ofereçam ali indícios sobre a reprodução do racismo na administração. Então, sugere-se que em pesquisas futuras extrapolem para outros tipos de organizações para confirmar ou contrastar esses achados. Eu agradeço muito a oportunidade, estou à disposição por meio do QR Code nas minhas redes sociais, no site também, disponível para debatermos e continuarmos buscando mais indícios acerca de como o racismo se manifesta dentro dos espaços acadêmicos. Muito obrigada. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.